Salmo de número 42. Salmo de número 42. Eu queria que você imaginasse o que esse escritor tinha no coração, ou o que ele estava sentindo quando ele escreveu essas palavras. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco e ministra ao nosso coração uma palavra forte, Pai. Mexa conosco, Pai. Mexa com as nossas estruturas. Eu desafio, Pai, os céus hoje a mexer com as nossas áreas mais seguras, a mexer com as nossas estruturas mais sólidas, mas a fazer em nós a tua vontade, em nome de Jesus, meu Pai. Não nos deixe estar aqui sem perceber o que de melhor existe neste lugar, e não é um ao outro, é o Senhor. Toca a nossa vida, Deus. Marca a nossa vida, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O William Cordeiro é um pastor. Ele é pastor no Havaí. Ele tem uma igreja grande, 10.000 pessoas. E ele escreveu sobre uma igreja irresistível. E no seu primeiro capítulo, Deus tocou muito no meu coração, porque ele conta algo que aconteceu. Ele fala sobre o lugar onde ele se reunia com essas 10.000 pessoas, que era um salão numa escola, numa faculdade, numa escola. Chegar para ele e dizer: olha, vocês daqui 2 meses não poderão usar aqui para culto, porque a gente vai ter um outro evento aqui. Então ele procurou algum lugar que coubesse o pessoal, em que ele divide em turmas, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Mas ele não achou nenhum lugar para reunir aquelas pessoas. Nenhum lugar. Então só sobrou um lugar, só sobrou uma ideia: fazer aquilo ao ar livre. E então ele falou: vamos fazer um grande culto ao ar livre. Há um problema naquela localidade: chove demais. Então eles começaram a orar, a jejuar, a clamar e a se preparar para que Deus pudesse fechar o tempo naquele dia. E chegou o dia do culto. E no sábado, depois de tudo orado, tudo certinho, ele foi para o lugar. E quando ele chegou lá, é claro, no caminho e lá, chovia. Ele meio desanimado, mas com a turminha que estava ali, fez ali o seu culto. Fez o culto e foi para casa. Orou mais ainda intensamente. E no dia seguinte, ele voltou para o mesmo lugar. Tinha que estar ali. E chovia muito mais fortemente. Ele disse que orou com tanta fé que ele nem ligou os limpadores de para-brisa. Falou: não vou ligar. Mas quando ele chegou lá, ele disse que com uma certa indignação, ele olhou para Deus e ele disse: Deus, o Senhor não ouviu a minha oração. E Deus falou algo ao coração dele que mexeu com ele, e que deveria mexer comigo e com você. Deus falou no coração dele: você se preocupou tanto com a ausência da chuva, que não ocupou-se em pedir e desejar a minha presença nesse lugar. Entende o que ele falou? Não. Você se preocupou tanto com a ausência da chuva, que nem sequer se preocupou com a minha presença, se eu estaria presente ou não.
Quando Deus está presente, Ele tem essa capacidade ou essa característica de mudar o ambiente. Quando Deus está presente, a festa é festa. Quando Deus está presente, tudo tem sentido, tudo tem direção, tudo tem rumo. Tudo é possível porque Deus está presente. A questão é que a Bíblia diz que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente aonde? Sempre e em todos os lugares. Eu poderia ler em Isaías, eu poderia ler em Mateus, e a gente poderia saber da onipresença de Deus. Mas não basta Ele estar presente no sentido de que está presente fisicamente. É como eu e você. Se perguntarem, o Reginaldo estava lá? Alguém dirá, sim, camisa vermelha, estava lá. Mas só Ele sabe se Ele está aqui inteiro mesmo ou não. Porque às vezes o corpo dele está aqui, mas a alma dele, as emoções dele, a cabeça dele, como as de muitos de nós agora, não está aqui, está em outro lugar. Algumas das nossas mentes estão em bestagem. Aniversário de 2 anos de não sei quem. Essa sua cachorra tem ração para comer. E mais um monte de bobagens. Só que você veio aqui por causa de Deus. E eu odiaria que alguém fosse na minha casa, na minha festa, e me ignorasse. Então eu diria, não venha, fique na sua casa, porque é uma afronta para mim. Se eu fosse Deus, eu diria isso, ou não é? Ou não seria uma afronta eu ir na sua casa por sua causa, e chegar lá eu te ignorar, eu ficar o tempo todo no celular, eu me prender no meu quarto e não sair, eu falar com todos e não falar com você? É uma forma de estar presente ruim. Sim, Deus está presente aqui. Deus está presente na tua casa agora. Deus está presente no teu trabalho agora. Mas não basta Ele estar presente em corpo ou em espírito, não sei como dizer isso. É preciso que seja uma presença manifesta. Ou seja, não basta estar presente, é preciso fazer uma festa para Ele. É preciso cultuar essa presença magnífica do Deus magnífico que está presente. É isso que o salmista diz: Deus, não basta o Senhor estar presente, eu tenho sede de Ti. A minha alma anseia por Ti. E aí você hoje precisávamos pensar sobre isso. Não basta Ele ser onipresente. Eu quero a presença manifesta dEle. Eu quero Deus se manifestando na minha vida. Eu quero Deus agindo na minha vida. Eu quero ver a presença de Deus. Sabe, existe uma frase perigosa que eu falei hoje de manhã, que eu li e é forte. Ele diz assim que nós, como igrejas, aprendemos a fazer culto onde Deus não é necessário estar presente. Falei bobagem? Não. É até estranho. Talvez alguém fale assim, vamos agora nos ajoelhar e falar com Deus. Nossa, quer ajoelhar? Claro que não precisa, Deus te ouve em pé. Mas a igreja do nosso século aprendeu a fazer culto sem que Deus esteja presente. Então a gente acende umas luzes, bota um teclado aqui de fundo, pinta de preto. A gente faz uma mesa linda dessa. E a gente canta músicas emotivas. Ou não. E a gente sai intocado. Entrou, até ele deu uma aliviada. Mas também teria aliviado se tivesse ido no shopping. Também teria aliviado se tivesse ido dar uma... Vamos ser bobo, é verdade. Uma volta na Rua do Porto. Às vezes eu estou assim em casa, atormentado. Eu saio e vou na Rua do Porto. Na Rua do Porto eu não vou. Mas vou num lugar qualquer, eu volto mais aliviado. Mas não é disso que eu estou dizendo. Se Deus está aqui, e se Deus é quem Ele diz que é, e se Ele é quem Ele diz que eu creio Ele ser, então é preciso que essa presença me afete, me toque, mexa comigo, redirecione meus caminhos, trabalhe com meus valores, transforme minha vida, mexa comigo internamente, me torne menos mesquinho, medíocre, tacanha, pequeno. Me faça ser crescente, apaixonado. Alguém que caminha e que vive por Ele. O que o salmista diz: Deus, eu tenho sede de Ti.
Eu tenho sede da tua presença. Eu tenho sede do teu socorro. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, porque eu tenho sede de ti. Eu tenho fome de ti. Eu hoje queria convidar você a, junto comigo, a nos perguntar a nós mesmos: nós temos fome de Deus? Existe fome de Deus em nós? Você sabe que o ser humano é basicamente constituído de instintos, emocionalmente falando. E o instinto disparado que ganha de todos os outros instintos é a fome. O segundo é o sexo, mas ele fica cá embaixo. O terceiro é a autoproteção e por aí vai. Instinto é aquilo que eu nasço sem ninguém precisar me ensinar. Eu sei, a criança nasce chorando para comer. Fome. Uma pessoa saudável come. Uma pessoa doente, a primeira coisa que ela perde é a fome. É verdade, não é? Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu estou bem, se eu estou saudável, a fome de Deus em mim. Eu não sou como aquela criança enjoada. E às vezes isso cansa a gente, que fica brincando de aviãozinho. Papai, na boca de neném. Não tem isso? Como mais um pouco. Como mais um pouco. E espiritualmente eu vejo que é assim. Muitas vezes a gente precisa ficar brincando de aviãozinho. Come mais um pouco. Então a gente precisa tramar alguma coisa, para a pessoa ir buscar uma coisa e quem sabe comer um pouco daquilo que ela precisa. Então eu vejo a gente armando arapucas por aí. Mas Deus não pode ser encontrado assim. É preciso que haja fome dentro de mim. Se eu e você, se nós perdemos a fome de Deus, de conhecê-lo, de vê-lo revelado dentro de nós, é porque nós nos adoecemos pelo caminho. E é preciso que uma cura se instaure ou se estabeleça na nossa vida. Nós precisamos que Deus nos cure, para que de novo nós tenhamos fome de Deus, em nome de Jesus. Aí a gente quer jejuar, aí a gente quer orar, aí a gente quer ir no monte, aí a gente quer ir no vale, aí a gente quer levantar de madrugada, aí a gente quer fazer coisa que precisa e que não precisa, porque tem fome, tem fome, tem fome, tem fome, tem fome, tem fome, tem fome de Deus. Quando a gente está saudável, quanto mais a gente come, mais a gente come. E Deus quer que você tenha uma grande fome dele. E o Espírito Santo pode produzir isso hoje no meu coração e no seu coração. Uma fome de Deus. Uma fome de Deus. Uma fome de Deus. Uma fome de Deus. Uma fome. Uma fome. Uma fome de Deus. Eu sempre digo que quando eu me converti, eu fiz algo que eu não aconselho ninguém deve fazer. A primeira coisa que eu fiz foi sair da escola. Porque tinha um culto de segunda-feira que era muito avivado, na Francisco Glicério. Pensa num culto onde o céu descia. Domingo nosso culto era mais friozão, porque a nossa igreja era uma igreja mais metódica, tinha que cantar hino, era coisa mais assim. Mas segundo o negócio rodopiava. E errado, eu saí da escola. E aí segunda-feira eu ia lá, e Deus me encharcava. E na terça-feira eu ia em outro lugar, e Deus me encharcava. E na quarta eu ia em outro lugar. Na quinta eu ia falar num lugar, eu não sabia nem falar ainda. Mas eu falava. Se me entendia, eu não sei. E eu fazia assim todos os dias, porque eu tinha uma fome. Então, para me ler uma crônica, sabe uma crônicazinha? Era um parto na escola. Eu nunca tinha lido um livro. Então só naquele mês eu li mais de 3 livros. O Vinho Novo é Melhor, Ivan, o soldado russo que levou as Bíblias para lá escondido. Foge, Nick, foge. Ei, Deus! E aí eu li livro sobre jejum. A minha família achou que eu estava ficando doida. Falou, como é que um preguiçoso, eu ia falar um burrinho, um preguiçoso agora compra livro? É estranho, cara. É um cara que não lê não faz lição de casa, agora comprando livros.
Acharam que eu estava ficando doido. Não era só a fome de Deus. Eu queria Deus, eu queria mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E hoje eu sinto falta dessa fome. Eu queria essa fome adolescente, essa fome infantil, essa fome de criança que fala, não chega. Eu queria essa fome que ele fala aqui, anseia, eu choro como criança chora. Eu queria essa fome de volta na minha vida. E você precisa querer isso na sua vida. E essa igreja precisa ter essa fome de Deus. E não diga até que enfim estão falando isso, porque você também precisa dessa fome de Deus, em que nós nos alimentamos sem ter que ser por aviãozinho, na força. A gente se entrega. Tiago 4,8 diz assim: eu estou para vós da mesma forma que vós estáis para mim. Eu estou para vós da mesma forma que vós estáis para mim. Deus está presente aqui, mas você precisa ser mais atento a Ele. Deus estava presente com os dois no caminho de Emaús, mas eles não botaram atenção de que Deus estava presente com ele. Deus está presente na sua empresa, precisa ter um pouco mais de atenção. Deus está presente no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, até no meio daquela briga, Ele está lá. Ele está lá. Sabe aquele risca-faca que teve essa semana lá? Ele estava lá. Ele queria até ter apartado. A gente só precisava dar lugar para Ele. Não tem um hino antigo? Dai lugar, dai lugar. Hein, Sodracil? Dai lugar ao seu espírito. Dai lugar. Porque muitas vezes ele assiste tudo e chora. Eu não sei se Deus chora, mas deve chorar. Ele assiste tudo e se sente mal porque ele queria fazer, ele fez em Cristo, mas ele não pode executar, porque simplesmente ele é ignorado. A gente trata ele com aquela mediana educação que a gente trata cada um aqui. Tudo bem, legal, como vai a família? Tem passado bem? Como estão os negócios? Não. Ele queria que você chamasse ele e falasse: senta aqui. Senta aqui. Escuta o meu coração. Senta aqui e conversa comigo. Seja meu amigo, seja meu companheiro. O Senhor é Deus, o Senhor fez o mundo, o universo. O Senhor não é qualquer um. O Senhor me fez e fez toda a complexidade que eu sou e da minha existência. Senta aqui, meu Deus, e fala comigo. Senta aqui e afeta a minha vida, meu Deus. Senta aqui, meu Deus, e me toca. Me toca, meu Deus. Uma vez eu peguei um voo de Portugal para cá, e dentro veio algumas pessoas famosas. Naquela época aquele Filipão estava em alta, ele era técnico da seleção portuguesa. Os filhos do Leandro e do Leonardo estavam cantando, estavam famosos. E tinha mais um outro famoso, eu me sentei entre eles. Mas sabe o que era estranho? É que todo mundo ficava olhando para eles. É que saiu gente da primeira classe para vir lá na última classe, cara, que eu estava, e era onde eles estavam, para pedir autógrafo. E os que ali estavam ficavam assim, ó, tipo, eu junto. Eu sabia que não era para mim, mas eu também não queria. Mas eu me senti constrangido. Falei, cara, eu não queria ser esses caras. Agora, o que o Filipão pode fazer por você? Nada. Ele pode te ensinar a fazer bigode. Nada mais. O que o menino do Leonardo, que não canta mais, um dirige um programa sábado cedo, o outro não sei, sumiu, pode te ensinar? Pouca coisa. O que eu quero dizer é que a presença dele chamou a atenção de toda uma aeronave. Sábado passado, sabe essas ligações de televisão que você faz, de repente entra um negócio e depois você tira? Estava lá Simone e Simária. E uma delas ficou doente. Mas o que eu quero tirar aqui é o seguinte: é que o fã-clube delas estavam lá. E por volta da menina que estava doente, eles ficaram 2 meses acampados na porta do lugar de show em que elas iam cantar. Não estou criticando isto. Entendeu, não?
Eu estou dizendo que se a presença dessas pessoas é tão importante se pessoas conseguem dar importância à presença de Simone e Simária, de quem mais? Desse povo tudo. Como é que eu não posso dar atenção para alguém que está presente aqui, agora? Aliás, eu queria dizer mais do que isso, que mora dentro de você. Eu tenho que ter fome de Deus. Tem faltado fome de Deus. Meu Deus, eu tenho fome de ter uma experiência contigo. Eu tenho fome de ti, Senhor. Eu tenho fome de ti. Quando a gente tem fome de Deus, há uma maior percepção. A gente começa a ver Deus em todo lugar. Em tudo. A gente vê Deus está aqui. Estou sentindo Deus está aqui. Deus está aqui. O outro que está fora do eixo fala, esse cara tá aí, vê muito anjo, vê muito Deus. Mas o cara, a pessoa que está ligada em Deus, coração em Deus, ele fala, Deus tem um mistério aqui, Deus tem um negócio aqui, Deus tem uma coisa aqui. O outro não entende nada, mas o outro entende tudo, porque ele percebe a presença invisível de Deus. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Quando a gente tem fome de Deus, a gente percebe Deus nas pequenas coisas. Eu já vi Deus nos olhos de um cachorro. Nossa, que blasfêmia. Eu vi. Ele vinha me morder, mas quando ele me olhou com amor. Eu falei, é Deus que amansou ele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu já vi Deus através de uma rolinha que sentou lá no alpendrezinho da minha janela. A gente vê Deus de tantas formas, mas é preciso ter fome dele. É preciso ter uma vontade dele dentro da gente. É preciso não ser arrastado pelo laço, trazido pela força, empurrado com um gancho. É preciso que haja um coração voluntário, que chega nele e diz, Deus, eu te quero. Quando a fome de Deus, há um anseio em nós em sermos cheios do Espírito Santo dele. Já não somos mais nós quem nos controlamos ou nos dominamos. Há um desejo, uma vontade interna nossa em sermos parecidos com ele. Então nós queremos que os frutos do Espírito, que é bondade, longanimidade, que é domínio próprio, e tantos outros, nasçam em nós. A gente quer não mais que Deus nos visite, mas a gente quer que Deus nos direcione de dia, de tarde e de noite. A gente quer tudo aquilo que a Bíblia diz em Atos que ele veio para trazer: cura e convicção de pecados, que ele venha e traga alegria espiritual, que ele venha e nos guie, nos direcione o caminho que devemos andar, que ele venha e console a nossa alma de toda agonia, que ele venha e nos empodere para fazer sua obra e para viver a vida, que ele venha e nos torne ousados, corajosos, manifestos. Quando a gente tem fome de Deus, a gente até quer coisa, mas a gente quer mesmo é Deus. Mateus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo é o seguinte, fica comigo aqui, é que se você tiver fome de Deus, a cura virá. É que se você tiver fome de Deus, a libertação virá. É que se você tiver fome de Deus, tudo entrará no eixo. É que se você tiver fome de Deus, o teu futuro se despontará diante de ti como algo maravilhoso. É que se você tiver fome de Deus, nele vem tudo. O que ele está dizendo é que a gente aqui é tudo incompleto. Eu sou um pedaço de gente, ela é um pedaço de gente, ele é um pedaço de gente. Porque nós podemos ter uma parte, mas não temos outra. Mas Deus é completo. E é por isso que ele diz: busca, pois, em primeiro lugar. É conselho de Jesus. O reino de Deus, que ele comande tua vida, e a sua justiça, que se produza na tua vida uma forma de ação que se pareça com a dele. E as demais coisas ele acrescenta. Não é melhor, irmão, do que fazer uma campanha para o cabelo crescer, a outra para tirar a pedra do rim, a outra para não sei o que lá. Vamos fazer isso tudo também. Entenda o que eu estou dizendo, por favor.
Porque senão alguém pode achar que eu estou falando contra isso. O que eu estou dizendo é que quando eu busco Deus, eu não preciso departamentalizar as coisas. Porque senão parece um Deus maldoso. Ele diz, eu vou dar, mas vou dar pedacinho por pedacinho. Vem a segunda e busque para a família. Vem a terça e busque para o trabalho. A cura que você está agonizando é só sábado, vai ter que esperar até sábado. É justo isso? Faz sentido de um Deus amoroso? Quando a gente busca Ele, tudo vem com Ele. Tudo vem com Ele. Aí Ele cuida de tudo. Do casamento, do trabalho, do futuro, de tudo. Porque nele tem tudo. Mas se você só quer um doce, Ele dá o doce. E você vai embora com o doce e fala, o dia que eu quiser doce eu volto lá de novo. Hein, Hilda? Mas se você quiser uma passagemzinha para fazer uma viagem, você vai lá e pede. Aí se você pedir bem pedido, Ele dá. Aí você vai e faz a viagem, mas acabou a viagem. Você fala, depois que eu precisar eu vou lá e peço de novo. Mas sabe o que Ele queria fazer? Ele queria dizer para você o seguinte, eu quero ser teu Deus. E eu quero que você seja meu filho. O que o pai do filho pródigo disse ao filho mais velho? Tudo que eu tenho é teu. Ei, se for eu dizendo isso para você, tudo que eu tenho é teu. Pelo menos você não vai ter dívida, que graças a Deus eu paguei tudo. Mas quando Deus chega, você crê no que eu estou falando, não? Quando Deus chega e diz, tudo que eu tenho é teu. Gente, isso é coisa pequena? Só que Deus vai respeitar na Bíblia o que a gente entende de processo de maturidade. Ele só faz quando a gente tem maturidade para ter aquilo. Quando a gente tem fome de Deus, Ele vem, governa a nossa vida, produz em nós a sua justiça. E com Ele vem todas as coisas. Todas as coisas. Sabe uma outra coisa que acontece com a gente quando a gente tem fome de Deus? É que nós começamos a ser levados por Deus. Nós recebemos dele uma unção especial para missões especiais, ultra normal na vida. Nossa, vamos ver se é heresia o que eu falei? Presta atenção direito. Quando a gente tem fome de Deus, esta fome nos levará a ter uma unção especial para missões especiais, tipo 007. Muito mais do que isso. Ultra normal na vida. Eu poderia falar de várias coisas. Muitas delas o Samuel falou aqui quando falou sobre avivamento. Mas você conhece a igreja metodista. A nossa igreja ela tem pouca expressão na nossa cidade. Mas mundialmente falando, foi a terceira maior igreja de maior relevância no mundo todo. No mundo todo. Mandaram missionários para todos os lugares do mundo. Eles converteram pessoas nos buracos mais fundos da África. Era uma igreja de doidos, que tinham corações aquecidos, queimados, com fome de Deus. E sabe como é que ela nasceu? Você sabe? De um homem chamado Wesley. John Wesley. Chama-se metodista porque ele era metódico, chato. Chato. Acordava às 3 da manhã para orar. Já não servia para morar comigo. Teve filho de balde. Cara legal. Mas ele mais uns doidinhos, eles tinham fome de Deus. E eles se reuniam para dizer, nós queremos mais de ti, Deus. Nós queremos mais de ti, Deus. E o irmão dele, o Carlos Wesley, fez hinos que marcou a sua geração. E marcou o mundo.
E a voz dele ecoou por nações, nações, nações. E até hoje, às vezes tentam abafá-la, mas ela ainda fala. Porque quando você tem fome de Deus, vem uma unção poderosa dele sobre você, para você fazer missões terríveis, de grande sobre a terra. Aí você se torna um pai, uma mãe, um filho, um pastor, um ministro, o que você é, em versão potencializada, em nome de Jesus. Não sou eu quem estou dizendo, é a história quem diz. O tempo nos falta para citar exemplos. Daniel tinha fome de Deus, e na cova dos leões, os leões não o comeram. Aos 17, ele fez um voto. Aos 80, esse voto ainda permanecia, que é quando os leões vão o comer. Ele converteu um rei. José tinha fome de Deus. Outros mais tinham fome de Deus, por isso marcaram a história. Sabe o que tem faltado na nossa igreja, em mim, em você, nas nossas igrejas? Mais fome de Deus. Nós precisamos fazer culto em que, se Deus não estiver presente, a gente não quer. E pedir Deus nos ensine a não mais fazer cultos em que a tua presença não seja necessária. Se você abrir sua Bíblia em Crônicas, você vai ver que numa época o povo de Israel pecou, e vieram os inimigos e roubaram a casa de Deus. E na casa de Deus tudo era do melhor, como os irmãos fazem aqui. Tudo do melhor. Tudo. Então os vasos eram de ouro, as taças eram de ouro, tudo era de ouro. Mas os inimigos vieram e roubaram tudo que era de ouro, e levou para servir os seus deuses lá na sua terra longínqua. Só para ficar guardado na mente, diga: os inimigos roubaram. E aí o que então o povo de Israel fez? Pegou algo parecido com isto: cobre. Parece ouro, mas se você for vender, não é ouro. E eles então adoravam a Deus com cobre. Parecia ouro, mas não era ouro. Parecia culto, mas não era culto. Parecia de Deus, mas não era Deus. Eu não quero o que parece, eu quero o que é. E você? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Tem um garoto, a gente falou já dele aqui, a gente parou de seguir ele porque ele estava tomando muita água com limão, então a gente parou de seguir ele. Menino João Paulo, tá água com limão, muito sol, mas é um crente. E em Brasília ele se levantou para fazer um culto por causa do suicídio da sua irmã. Começou em 2-3 e tornou-se o que? Milhares numa praça. Ele começou, um garoto bonito. Se eu fosse menina, eu queria namorar ele. Ele subia sem microfone. Não viu o que faltava? Porque quando Deus está presente, o que falta? Quando Deus está presente, estou falando bestagem? Você já amou muito alguém? Aí quando você está naquele lugar, aquela pessoa que você ama, está lá, você fala: não quero. Cadeira dura, não tem importância. Coxinha está fria, não tem importância. Vamos embora. Não, coxinha não. Falei bestagem? Quando alguém que você ama está no mesmo ambiente, o que falta não importa, é quem está. Ele estava cheio de Deus. Ele abriu a sua voz em cima daquele cimento, e as pessoas foram chegando. Depois um megafone, aquele que a gente usava para vender verdura. Eu já falei muito naquilo para vender verdura. Olha a cana, olha a alface. Esses dias ele estava na Câmara dos Deputados, recebendo uma homenagem. Porque historicamente foi demonstrado que o índice de suicídio da sociedade caiu depois que ele começou a fazer um trabalho
Quando a gente tem fome de Deus, vem uma unção especial sobre a gente, para a gente fazer obras terríveis. Então quem toca aqui não toca. Toca. Quem canta aqui não canta. Canta como se a voz fosse uma espada que entra e quebra os grilhões. Então quem faz o que faz não faz. Faz o que faz de um jeito bombástico, majestoso e maravilhoso. É por isso que eu tenho pedido para Deus me dar fome do Senhor. Eu quero fome. Salmo 145, 18 e 19 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Eu queria falar com você, menina, menino, que veio hoje arrastado na igreja. Não venha mais arrastado, venha com fome. Pastor, o que isso tem a ver aqui? Não, que de vez em quando vem uma voz na minha cabeça, eu falo. Te arrastaram. Faça isso mais não. Venha. Vá para o seu lugar de oração, sem ser arrastado. Vá de vontade própria. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende o seu clamor e lhes salva. Quando a gente tem fome de Deus, Jesus é honrado. Quando a gente tem fome de Deus, nasce no nosso coração raiva e nojo pelo pecado. Nós não podemos ser a igreja que tem aprendido a viver sem a presença manifesta de Deus. Eu quero. E você? A presença manifesta dele. Eu quero ver, nem que seja por imaginação. Tem anjos voando neste lugar, por cima da igreja, em cima do altar. Os demônios deixam para quem tem ministério de libertação ver. Eu quero ver Deus. Eu quero isso. Agora eu queria encerrar com você. Quando eu falo que eu vou encerrar, tem mais uns 15 minutos, tá? O que fazer para atrair essa presença de Deus? Você gostaria de atrair ela para esse lugar? Hã? Você gostaria que a cidade falasse assim: tem uma igrejinha pequenininha lá na frente da delegacia, mas lá tem um negócio que eu não sei o que é. É um pastor bonito? É, mas não é isso não. É um tecladista maravilhoso, um Kenneth T? É, mas não é isso não. É um ministro de louvor doidinho? É, mas não é isso não. Eu não sei explicar. Lá tem um negócio. Eu gosto quando as pessoas falam isso. Lá tem um negócio. Lá tem um negócio. Eu, você que gosta de ir no monte. Você sabe por que muitos milagres, muitas bênçãos são alcançadas no monte? Porque só vai no monte quem tem fome de Deus. Falei bobagem? Bom, eu não vou, mas eu também tenho. Mas eu quero ir, depois das férias eu vou. Porque para ir lá, irmão, pisar em formigueiro, cocô de vaca, tem que ter uma fome dentro. Mas ela pode ser saciada em casa também. Mas lá também se sacia e se demonstra. É por isso que o ambiente é mais aquecido. Como é que eu posso ativar essa presença de Deus? Como é que eu posso fazer com que esse Deus que está presente se manifeste? Como é que eu posso fazer? Eu vou ser rápido, mas eu não vou deixar de ser importante, vai deixar de ter importância as minhas palavras. Primeira coisa que você deve fazer: reconheça o vazio. Só repita para gravar comigo. Diga: reconheça o vazio. Só que não reconheça na minha vida, nem na vida do outro. Reconheça na sua vida. Reconheça na vida da sua igreja. Reconheça aqui, ó. Eu não tenho visto curas maravilhosas aqui. Eu tenho visto, sem dúvida, curas. Eu tenho visto gente ser batizada. Mas eu sei que isso é muito pouco. Ou eu sou besta? Tem muita desgraça.
Precisa acontecer mais graça aqui na casa de Deus. Tem que acontecer. Então a primeira coisa que eu preciso é reconhecer o vazio. É olhar para a minha vida e ver que falta fruto. Não há bondade, não há longanimidade, paciência. Não há domínio próprio. Não há amor. Olhe para si mesmo e enxergue. Olhe para a igreja e enxergue. É o que eu estou fazendo, olhando para mim mesmo. E eu tenho reconhecido na minha vida. A minha vida precisa ter mais impacto espiritual. Eu desejo que a minha vida tenha mais impacto. Eu quero que a minha vida tenha mais impacto. Eu não quero ser só uma pessoa boazinha. Se for preciso que eu até seja visto como ruim, mas eu quero ter impacto espiritual na vida de alguém. Você não gostaria disso? Eu quero ter impacto. Essa igreja tem que ter impacto espiritual. Ela tem que quebrar as portas do inferno. Ela tem que arrancar as pessoas de dentro das mãos de Satanás. Ela tem que ser uma igreja que transforma, que converte, que batiza. Ela tem que ser uma igreja que vê os milagres de Deus acontecendo. Essa igreja do nosso século precisa ter fome de Deus. De novo. Como é que a gente atrai a presença dele? Reconheça que há o vazio. Ninguém precisa te convencer disso. É você. Dê sua vida para ele. Faz o que Paulo falou. Não sabeis que as vossas vidas não são vossas? Sabia que você não é seu? Hã? Sabia que você não é seu? Sabia? Se Deus falar, acabou agora, acabou. Pode ser novinho, pode ser bonitinho, ele leva. Fala, eu quero para mim aqui. Falei, bestagem? Você não é seu. Então não diga, é minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser. Pare com essa bestagem. É dele. Pega. Faz de mim, Senhor, o que tu quiseres. Em nome de Jesus. Segunda coisa que eu tenho que fazer, quando eu vou fechando assim, para vocês aí ficando mais calmos, é comer a palavra de Deus. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Coma a palavra de Deus. As pessoas não suportam a palavra. Elas falam assim, quanto tempo ele vai falar? 20 minutos? 40 minutos? Eu sei que ele também não pode ficar tormentando sua vida. Mas o que de tão importante a gente tem para fazer às vezes? As pessoas não suportam a palavra. Nós qualificamos os pregadores como bons, medianos, ruins. E a gente disse aqui no curso de homilética, não existe bom ou ruim. A pergunta que nós devemos fazer, ele pregou a palavra de Deus ou não? Se pregou a palavra de Deus, amém. É preciso ter fome da palavra de Deus. Fome. É preciso ler a Bíblia. É preciso ter os ouvidos acurados e abertos para ouvir os sermões. Sabe? É tanta bebeção de água. Eu sei que uma sedinha ou outra natural, mas tem nego que mija 10 vezes no culto, bebe 20 litros d'água. Isso... Fome da palavra. Tem gente que tem um comichão, não suporta a palavra, não suporta. Já ouvi, ouça de novo. Em Deuteronômio eu tinha que repetir centenas de vezes. Era escrita nos umbrais da porta. Aí de novo filho pródigo, de novo, daqui uns dias vai ter uma de filho pródigo de novo. De novo a mulher do fluxo de sangue, de novo, enquanto essa mulher existir, nós vamos falar dela em nome de Jesus. De novo Davi, eu não aguento Davi, aguenta. Você tem que ter fome da palavra de Deus, tem que desejar a palavra de Deus. E fome não é que vai nascer uma vontade, ai, vou ler a Bíblia, ai, vou ler, não. Até de novo, você enfrenta aquilo e lê a palavra de Deus. Lê bons livros, em nome de Jesus. Baseie a sua vida nas escrituras. Se ele diz perdoa, perdoa sem vontade. Se ele diz abandona isso, abandona sem vontade. Tem coisas que dependem de você. Não depende de orar, de uma atitude.
A gente sabe que tem que mudar, mas não muda. Fica ali que nem... Uma das palavras que eu tenho tido mais raiva na minha vida, é eu preciso fazer isso. Eu tenho raiva dessa palavra. Eu preciso fazer isso. Então faz! Eu falo para mim. Mas não é ruim essa palavra? Você acorda e diz, preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Você fica gerando dívidas emocionais para si próprio. Se precisa, marca a data e faça. Mas faça já, se possível. Porque senão você negocia a data. Ame a palavra de Deus. Ame ser justo. Ame andar direito. Eu sei que você não é perfeito, mas aquilo que você já alcançou, não deixe para trás. Abrace e segue adiante em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Hoje, por exemplo, tem uma palavra de Deus para você. Deus está transformando algumas pessoas aqui profundamente. Mas profundamente. Pode acreditar nisso. Ouça vídeos. Eu aprendi no celular agora que se você aperta ali, tem um negócio que você aperta, o pregador prega mais rápido. Porque às vezes a gente não quer ficar 40 minutos escutando uma pessoa. Então quando eu perco o sono, ou quando, mesmo sem perder sono, eu vou para a cama mais cedo, eu ligo, primeiro eu boto o celular para carregar, aí depois eu pego ele, aí eu fico. Eu ouço quem eu gosto. Tem uns que falam coisa que eu gosto. Não fala que eu tenho caroço. Tem um que eu ouço que ele fala que só benção, o mundo está abrindo, a graça está chegando, só coisa boa. Nossa, eu ouço ele, eu gosto tanto. Joe Austin. Só manda eu para o céu. Tem um outro que eu ouço, só manda eu para o inferno. O Paulo Júnior. Mas ele é bom, porque ele fala umas coisas verdadeiras também. Aí eu falo, nossa, preciso melhorar. Eu ouço um e outro. Jogo fora o que não presta, pego o que presta. Tem uns que tem que jogar tudo fora. Tem outros que tem que... Não ouço esse povo errado para ficar tirando sarro. Não tem tempo isso não. Você sabe do que eu estou falando. Gente que veste roupa coisada, que faz coisa doida. Só uma olhadinha de vez em quando. Mas não vou perder meu tempo não. Em nome de Jesus. Queridos, se a gente fizer isso, a gente vai atrair a presença dele. Se a gente reconhecer o vazio, se a gente tiver fome da palavra, se a gente voltar a entusiasmar-se com as questões espirituais, a gente vai atrair a presença dele. O terceiro ponto para atrair a presença dele, qual que é? Entusiasmar-se com as questões espirituais. Entusiasmar é botar Deus dentro. É sair da rotina domingueira. É viver com Deus todos os dias. É colocar vida no seu culto. É colocar vida no seu culto. Não é aquele cultinho xoxo. É um culto com vida. Ele pode ser gritante ou calado, mas ele é cheio de intensidade. Amém? Malaquias capítulo 1. O livro de Malaquias fala sobre 4 maldições que podem atingir uma pessoa que crê em Deus. Que maldição não pode atingir quem crê em Deus? Mas lá fala de 4. Uma delas: maldito é aquele que, tendo no seu rebanho o melhor, me oferece em culto um animal dilacerado, aleijado. Porque eles sacrificavam animais para Deus. E alguns, em vez de levar o animalzinho bom, levavam o manco. Não serve para nada mesmo. Não? Falei bobagem? Maldito é aquele que se apresenta diante de mim sem entusiasmo. Sem entusiasmo. Quando a gente ama alguém, a gente quer dar para aquele alguém alguma coisa que represente o nosso entusiasmo. Nós amamos Deus. Não traga para Ele um culto aleijado. Leve para Ele um culto vivo no teu quarto, na tua casa, na tua igreja, na tua existência, em nome de Jesus. Volte a entusiasmar-se com as coisas de Deus. Volte de novo a louvar com entusiasmo, como a gente louvou aqui hoje, com entusiasmo. Ore com entusiasmo. Às vezes você pode orar: Deus, o mundo está, Senhor, de mal a pior. Ah, Deus, me dá forças, pelo menos, para que eu não peque. Faça oração de entusiasmo.
Senhor, de fato os últimos dias têm chego, mas é para esta hora que nós fomos levantados. Somos profetas, a nossa boca é profética. Nós somos a voz da esperança para épocas de angústia. Deus, faz comigo o que fizestes com aqueles que foram presos e ao saírem da cadeia em Atos dos Apóstolos, em vez de se acovardarem, se levantaram e disseram: Deus nos dá poder para que continuemos pregando a tua palavra e efetuando os teus milagres. Oração ousada, ousada. Ore com ousadia. Ore com ousadia. Ore com ousadia. Faça tudo com ousadia. E eu termino dizendo: retome a sua missão. A missão principal da igreja, primeira da igreja, que é ganhar almas para Cristo. Conduza as pessoas para a igreja, e que nós preparemos essas pessoas para que elas possam ir e atingir aos outros em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe como eu encerro com você hoje? Quando o céu se cala. Esse pastor diz que recebeu na sua igreja, ou foi numa igreja, e tinha lá 3 cantores que foram cantar. E ouvir, Renato, alguém muito desafinado é complicado, muito, muito. E disse que os caras não eram ruins. Eles eram o ruim dos ruins. Pegaram os ruins, né? Depois pegaram os ruins dos ruins e levaram para cantar. É aquele que fala: irmãos, nós vamos cantar desafinado, mas é para Jesus mesmo. É claro que a gente deve oferecer para Deus o melhor. Mas esses 3 homens estavam cantando. E o pastor então estava colocando os dedos nos ouvidos e dizendo para Deus: não dá para aguentar. Isso acontece com pessoas, é normal. Mas olha o que Deus disse para ele, no coração dele. Deus falou para ele: nesse mesmo momento em que você quer fechar os seus ouvidos, eu silenciei o céu inteiro para testemunhar a fome que eles sentem de minha presença. Faça o mesmo. Porque eles não sabiam cantar, mas tinham uma fome de Deus. Nininha é uma menina que eu nunca vou me esquecer. Pode fazer 28 anos, 29. Eu lembro que ela não tinha os dentes da boca, ela não era afeiçoada. Mas eu não vou me esquecer nunca de uma coisa que ela fez. Paulínia, essas igrejas no meio de um buraco, me levaram para lá e eu fui. Nada falou comigo. Ela foi cantar uma saia aqui na boca do estômago. Ela não teve vergonha que não tinha dente. E ela não teve vergonha que o português dela era pior do que não sei o que. O pai abriu a sanfona e ela cantou: é de dregal em dregal que eu vou subir para o céu, mas para lá chegar terei que ser fiel. Mas com uma presença e uma unção que arrebentou com a minha vida. Entende ou não? O céu se cala quando Deus ouve e vê aqui na terra alguém com fome dele. Hoje você vai tomar a ceia e vai sair daqui com muita fome de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar.